Ronaldo para mais uma transmissão do Groove Time, crescendo com o Espírito Santo. Amém, queridos? Muito bom tê-lo aqui. Apóstola Nilcélia, vem aqui colocar o seu rostinho aqui para a gente ver um pouquinho. Quer não? Vem? Ela não vem, né? Aleluia, Deus é bom, né? Vamos estar falando hoje aqui sobre casta de demônios. Amém, queridos? Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero passar para você, tá bom? Irmão Guilherme, paz, tudo bem? Aqui ela, olha que linda. Shalom, gente, bom dia. Que linda. Nem sabia que estava ao vivo. É ao vivo. Amém. Também faz um carinho aí na cabeça, na careca. Amém? Só alguns dias, viu, queridos? Propósito com Deus, né? Só pegar um carinho, né, apóstolo? É. O apóstolo, faz uma oração para nós aí, que a gente está fazendo aqui, ó, Groove Time, tempo de crescimento. Uau. With the Holy Ghost, com o Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui do Groove Time. Ah lá, Groove Time. Só que sai invertido por eles lá, né? Eu esqueci que sai invertido, né? Mas a gente vai consertar isso. Tá bem? Ora para nós abençoando, que vai ser uma série de vídeos que a gente vai estar falando de curiosidades do reino. Às vezes a gente erra em algumas coisas e a Bíblia traz a correção através do Espírito Santo, através da revelação. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e te pedimos, Senhor, a tua bênção, Pai, sobre esse propósito, Pai. Sabemos, Senhor, que tudo que é feito aqui, Senhor, é feito para a glória do teu santo nome, Senhor, para que outras vidas, ó Pai, sejam alcançadas, ativadas e que venham a fluir, Senhor, através do teu Espírito, Senhor. Então, Pai, que o Senhor abra os céus, Pai, que o Senhor use a vida do teu servo, Pai, do teu filho, na plenitude do teu poder, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre ele e traga a sabedoria, o conhecimento, traga sobre ele a palavra, em o nome de Jesus, aqui, cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que for alcançada no tempo real ou no tempo futuro, seja, Senhor, meu Deus, ministrada, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Eu te peço, Senhor, os céus abertos, ó Pai, sobre este propósito, ó Deus, e a liberação, Senhor, meu Deus, meu Pai, das tuas bênçãos, Pai, em o nome de Jesus, Pai, que assim seja, Pai, para a glória do teu santo nome. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado. Depois pede para mim trazer meu chofarzinho que está lá no altar para mim, por favor. Amém, meus queridos. Graça e paz a todos. Então, hoje começa um propósito novo, não avisei ninguém. Shalom, irmã Rosália, lá da Espanha, ô glória. Amém? Nós vamos estar falando de algo que assusta alguns, né? E não precisa de assustar. O versículo que eu vou usar é sobre libertação. Eu estou estudando sobre libertação de crianças, né, que tá ligado com a libertação de adultos, mas talvez é tão difícil para os pais que passam por isso, né, que precisam operar a libertação nos seus filhos, é tão difícil para eles entender, ter um pouco mais de conhecimento, né, e nós vamos estar ajudando, né, nós vamos estar mexendo, tá bom, queridos, nisso tudo. Então, vamos sem mais delongas, vamos aqui, ó, entrar em Mateus 17, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Diz aqui, ó. Mateus 17, 14, eu acho que é o melhor lugar para a gente começar aqui. Diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático e ele sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei?
trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, preste bem atenção, qual foi a resposta de Jesus? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Então eu peço que você preste bastante atenção. Qual que é a resposta de Jesus, tá, para os discípulos? Os discípulos perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo, né? Cauê, delete isso aqui para mim, ó. Por favor, bloqueia lá, tá? E a resposta de Jesus foi qual? Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Agora, queridos, o versículo 21 que eu vou ler para vocês foi introduzido, tá, na palavra de Deus, foi introduzido nos originais muito depois que Jesus já tinha morrido, no ano de 1611, tá? Então esse versículo não existe na verdade, foi introduzido, ali deixaram, né? Foi um papa que colocou. Cauê, bloqueia para mim rápido. Tem um cara aí me chamando de falso, é o mesmo satanista de sempre. Fazer o quê, né? Você bloqueou ele? Pronto, tá bloqueado, queridão. De novo, né? Perseguido pelos satanistas. Glória a Deus. Mas vamos lá. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Queridos, não existe casta de demônios que só pode ser expulsa pela oração e pelo jejum. A resposta de Jesus foi uma. Jesus não é homem de duas respostas, né? De falar uma coisa e estar mentindo. O que disse Jesus aqui, queridos, é que lá no 17, Jesus respondeu, ó geração incrédula. Jesus já estava respondendo lá em cima. Depois ele disse, Jesus repreendeu o demônio que saiu dele. E o menino ficou sarado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade. Qual foi a resposta de Jesus? Por causa de incredulidade. Então não adianta aqui a gente tentar mexer e colocar medo. Tem demônios que são super poderosos. Se Jesus te deu autoridade para expulsar demônios, lá em Lucas 9, né, não tem porquê, queridos, ter uma casta diferenciada, uma casta mais brava de demônios, diferente, tá? O que nós estamos querendo dizer para você é que aqui já está falando, tá bem? Que é por causa de incredulidade. Obrigado, Gui. Amém, queridos? Então, se é por causa de incredulidade, né? Não é por falta de jejum, por falta de oração. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre jejum, vou tentar trazer esclarecimento para você, mas o falecido Dave Robertson, né, dono do livro Andar no Espírito, Andar no Poder, né, um livro muito rico, né, que ensina muito sobre oração em línguas. Para ele, Deus trouxe a mesma revelação que para mim, para o nosso querido Luciano Subirá, aqui do Brasil, Deus trouxe a mesma revelação também. Então, querido, o que quer dizer aqui? Não tem uma casta de demônios mais difícil de ser expulsa. Podem ter numa pessoa que está precisando de libertação, tá? Muitas lacunas, muitas aberturas para que essa pessoa tenha aberturas para que demônios trabalhem na vida dela, né? Mas não existe uma casta de demônios que só quando você estiver jejuando que ele vai sair. Isso aí é religiosidade. Mas você pode estar me dizendo assim agora, apóstolo Ronaldo, mas eu te digo que eu aprendi assim, né? Querido, sempre
quando você tiver mais oração, melhor. Sempre que você tiver mais jejum, melhor. Mas qual que é o motivo do jejum? Chegaram para Jesus e falaram assim, ó, Jesus, os teus discípulos não estão jejuando, e os discípulos de João Batista estão. Qual foi a resposta de Jesus? Eles não precisam jejuar enquanto o noivo está com eles, mas chegará um dia qual o noivo vos será tirado, e então jejuarão. Então o jejum serve para trazer intimidade, proximidade, esse feeling, essa conexão tremenda entre nós e Jesus. Hoje em dia o jejum funciona exatamente para isso. Fazer com que a nossa alma, que tem vibrações fortes, que é barulhenta, que gera em nós, sabe, reações muito fortes. A nossa alma fala muito alto. Quando a gente abre os nossos olhos de manhã, nossa alma já está bombardeando a gente, já querendo, né, que a gente faça coisas. A tua alma te lembra de obrigações, de contas, de boletos, de pessoas que você tem que responder, né? Agora há pouco vocês viram um ataque aqui de uma pessoa que estava ali, vocês não oraram por mim, seus falsos, e já me perseguindo. O Cauê já bloqueou essa pessoa, senão fica aqui atacando. Nós recebemos 400 mensagens ou mais por dia nesse celular, nesse que você está vendo aqui, está do lado o Cauê, o pastor Silvio e o pastor Guilherme, que agora não está ali, mas também fica ali. Então, quando tem muitas mensagens, responde todo mundo. Agora tem pessoas do Brasil inteiro pedindo oração todos os dias, que nós temos 1.900 vídeos na internet. Se eu ficar só orando para as pessoas, não faço mais nada da minha vida, tá? Mas eu tive que aqui responder, porque senão a pessoa fica aí falando, e eu não posso, não consigo e não vou ficar orando o dia inteiro. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Nossos vídeos estão para todo lugar. Eu não consigo. Eu tenho que ir para monte, eu tenho que ler livros. Olha aí o que eu tenho consumido. São livros usados e não novos. Tá? Então, já vou voltar no assunto, mas estou dizendo para você que live ao vivo é assim. Entra quem quer. E tem um grupo de satanistas que colocam macumbas todo dia aqui na frente da base, mas estou no propósito. Amém? Eles vão se converter. Queridos, casta de demônios, para que você entenda, quando Jesus te deu autoridade para pisar todo escorpião e serpente, que eu vou pegar aqui já o versículo para você, tá? Amém. Eu primeiro vou fazer uma ponte lá em Isaías, 750 anos antes de Jesus, mais ou menos 2.750 anos para trás do dia de hoje. Já dizia assim, Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então, primeiro, pregar boas novas aos pobres. Segundo, me enviou para proclamar liberdade aos presos. Isso é libertação. Liberdade aos presos não é preso de cadeia, de cárcere, de prisão, de grade. É preso espiritual, está preso na pornografia, preso com ligações de alma, que eu traduzi um livro do espanhol esses dias aí, está no nosso canal, tremendo, falou muito comigo, abriu minha mente, até me libertou em partes, tá? Tão forte que é Ligaduras del Alma, tá? Do Frank Raymond, o mesmo cara que escreveu o livro Porcos na Sala. Mas voltando aqui para o versículo de Isaías, que é o mesmo de Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim para algo. Por quê? Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos do diabo. Então, quer dizer, não vou entrar profundamente no versículo, que não é o intuito. O intuito é de falar lá da casta de demônios, para que você possa se aprofundar em libertação. Tá? O que eu estou falando para você aqui foi, eu estava em oração agorinha aqui, eu, o apóstolo, o Cauê, o Silvio, o Guilherme e o Arthur. Todo mundo em oração, o Espírito Santo falou: para tudo, vai falar de casta de demônios, trazer libertação para o meu povo. Tem gente que quando fala de libertação, fala: não mexe com esses bichos não, senão vai ter retaliação na minha casa, na minha vida. Não é bem assim, tá bem? Você consegue, pela autoridade liberada por Jesus, operar coisas muito profundas. Então vou te ajudar com isso aqui, porque isso aqui me ajudou muito, vai ajudar você, tá?
Então tá. Quando Jesus disse assim, ó, sinto a presença do Senhor aqui. Só um minutinho que a gente já chega lá. O inimigo tenta atacar a gente bem na hora que nós vamos falar sobre um dos principais textos que traz autoridade para as pessoas serem usadas. Aqui, achei. Lucas 10, falei Lucas 9, me perdoem, tá? Dos principais versículos para trazer autoridade para você ser usado sempre em libertação até o final da tua vida, é isso que eu estou falando, é agora, vamos lá? Tá? Lucas 10, 19 a 21. São palavras de Jesus, tá? Eu estou lendo numa Bíblia Almeida, revista e corrigida lá de 2009. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, por favor, grave isso, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se sujeitam a vocês, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Só até aqui, o 21 nem preciso ler. O 19 e o 20, Lucas 10, 19 e 20. Jesus deu autoridade para a gente sobre toda a força do inimigo. Ele não ficou colocando textos pequenos, mas só se você orar e jejuar, porque tem castas de demônios que não vão sair e tal. Não, Jesus nunca disse isso. Jesus disse que se você tiver fé, se tomar posse da palavra dele, você vai operar. E eu quero falar uma coisa para vocês agora que vai chocar alguns. E eu não estou fazendo apologia ao pecado, vai chocar alguns religiosos. Mas eu vou contar, porque o Espírito Santo me manda e eu não vou ficar dando volta, tá? Eu já pequei uma vez, tá? Eu estava buscando no começo do meu ministério, buscando demônios para eu libertar. Não era nem ungido pastor ainda. E eu lembro que eu tinha pecado naquele dia. E bem naquele dia, quando eu cheguei no culto, eu não tinha nem pedido perdão. Ele pintou um demônio bem na minha frente. Eu estava pedindo para Deus um demônio, um endemoniado, para mim poder expulsar o demônio, para mim ter experiência, coisa de quem está começando. E aí o Senhor fez com que manifestasse na minha frente um demônio. E eu falei, puxa, eu pequei hoje cedo. E agora, nem falei com Deus sobre o pecado e expulsei o demônio, tá? Então, quer dizer, eu deveria ter me consertado diante do Senhor, amém? Mas estava na minha frente, eu queria ali agora expulsar o demônio, como eu ia fazer? E o Espírito Santo falou comigo, expulsa agora o demônio. E a gente tenta andar sempre em santidade, em reverência absoluta, mas o acidente, o pecado na vida do cristão, ele é um acidente. De vez em quando acontece, não é uma rotina, você está todos os dias pecando. Mas se tem esse acidente, tá? E tem um demônio para você expulsar, se você tiver de bermuda numa praia, sem camiseta, tá? Eu preciso que alguém segure o cachorro agora. Põe ele para lá para mim, por favor. Tá? Então, se você tiver de bermuda, sem camiseta, na hora de curtição manifestou um demônio, precisaram de uma cura, como é que você vai fazer? Você vai parar tudo, vai falar, não, eu não carrego o Espírito Santo, eu não carrego os dons, eu não estou no traje que eu gostaria de estar, eu estou curtindo a natureza aqui que Deus criou. Então quer dizer, você vai operar ou você vai correr? Você vai esperar você jejuar e estar no período de oração, ou você vai colocar a mão sobre a pessoa, vai libertar ela, ou vai operar uma cura, ou ver alguém ali tendo convulsões, espírito de epilepsia? Eu estou te dando um exemplo aqui para você saber. Jesus é contigo, diz lá em Marcos 16, 19, até a consumação dos séculos, tá?
Ele não vai falar, não, filho, eu estou contigo só quando você estiver de terno e gravata, ou quando você jejuar, ou quando você estiver nos picos de oração, orando muito, indo em monte. Não, Ele está sempre com você. E se Jesus te deu poder e autoridade sobre todo o poder do mal, Ele está sobre você. Amém? Então você vai operar a qualquer momento. Você vai tentar sempre se manter em santidade, mas você é um soldado. Você já pegou um polícia enquanto ele está indo para sua casa? Ele não está de farda, ele não está com uma pistola às vezes com ele, mas ele não deixa de ser um policial. Você não deixa de ser um filho de Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Um embaixador de Cristo, nação santa, sacerdócio real. Os dons não são apagados quando você não está com a sua farda. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu nem estou dizendo para você relaxar com a sua santidade, mas estou dizendo para você que nem tampouco é tirado a tua autoridade enquanto você está no mercado, numa fila de banco, na rua. Quem vai jogar uma bola? Quem diz que é pecado jogar bola? Cuidar do templo do Espírito Santo. É lógico, você vai jogar bola com pessoas boas, e você não vai entrar num ambiente com xingamento, com bebida, com maconha, com droga, mas eu estou falando, tudo tem limites, né? Você vai lá jogar uma bola, você vai jogar como? De terno? Você vai nadar numa piscina de camisa, manga longa, butuado, de gravata? Não! Tá? A aliança que nós temos aqui, ó. Se eu tirar a minha aliança, você viu sem aliança, a minha aliança acabou com Deus e com a minha esposa? Não. Amém? A gente tem uma conduta, a gente tem algo diante de Deus. Então não é quando eu estou andando de bicicleta que eu deixei de ser servo de Deus, ou, né, quando eu não estou num jejum e manifestou um demônio, eu vou parar e falar, não vou pôr a mão hoje, não, porque eu não jejuei. Não, está sobre você a autoridade. Eu opero cura em todos os lugares. A gente precisa quebrar essas religiosidades. A gente ora em língua onde? No banheiro, pelado. Por quê? Porque você não deixa de ser filho de Deus quando você está nu. Como é que você toma banho? De roupa? E por acaso deixou de ter anjo, Deus parou de te enxergar? Como é que Deus enxergava Adão? Eu estou quebrando aqui vacas sagradas. Amém? Eu estou anulando aqui paradigmas que são tradições que invalidam a palavra de Deus. Meu Pai, deixa eu pegar aqui, ó. Tradições. Opa, lembrei que meu teclado vinha aqui perto. Tradições invalidam a palavra de Deus. Olha que forte isso. Você vai falar, a palavra de Deus, ela é infalível. Não, você pode invalidar a palavra de Deus com muralhas que você põe na sua mente, chamado também na Bíblia de sofismas, chamado de fortalezas, e é nós que criamos. Se eu crio algo aqui na minha mente, por exemplo, eu que criei, por isso que às vezes a gente pede para as pessoas entenderem um pouquinho de PNL, que é programação neurolinguística, e reprogramar o seu cérebro. Por exemplo, você programa seu cérebro que criança não pode tomar ceia. Aonde na Bíblia está escrito que criança não pode tomar ceia? Eu não vou ficar falando isso agora, mas na Bíblia diz que a pessoa ela tem que tomar ceia a partir do momento que ela consegue entender qual que é o arrependimento do velho homem. Então uma pessoa está como velho homem, pecando deliberadamente, quando ela entende que ela precisa se converter e tal, o que ela faz? Aí ela se arrepende e ela quer se batizar, sepultar o velho homem numa água limpa ali e levantar uma nova criatura. Shalom para todos aí que entraram. Então o que acontece? Eu estou explicando durante essa live que você não perde autoridade em alguns momentos, mas tem um negócio que Satanás ele sente o cheiro, tá? É de medo. A autoridade e medo são opostos.
Fé e medo são opostos. Como é que uma pessoa com medo tem autoridade para lá expulsar um demônio? Ela não tem. Ela fica olhando, sabe? Será que eu vou? É melhor eu não ir. Quem tem medo não tem profundidade. Amém? Quando você pergunta para uma pessoa que sabe do que ela está falando, tá? Que nem tem um amigo meu aqui, ó, né? O pastor Telmo, que ele me manda umas cápsulas dessa aqui, ó. Inclusive tá na minha mesa. Tomei hoje, viu, Telmo? Ó, Telmo. Última. Tá cheia, mas é a última, viu? Se Deus tocar aí, você sabe. Se eu perguntar para ele, Telmo, qual que é a composição dessa cafeína aqui? Por que essa aqui funciona e tem cafeína e você compra e não funciona? E ele vai falar, rapaz, eu conheço o laboratório, eu conheço a composição, eu sei as 4, 5 marcas que não funcionam, eu conheço essa aqui, tem outros produtos que são desse modelo, já não pode mais vender com 420 miligramas, mas pode vender com 240. Olha lá, eu vou mandar para o senhor. Pessoa que tem autoridade, eu trabalho há não sei quantos anos com essa marca, se alguém quiser comprar dele, é o único que vende, ó. Horizonte Natural. Tá aí, ó, pastor Telmo. Vocês entendem que a autoridade sabe do que está falando. Aí eu chego com um cara que começou a vender isso aqui ontem. Sabe? E aí, querido, como é que é? Olha lá, Cauê, ó. De novo lá, ó. A pessoa tá de novo lá, ó, satanista enchendo o saco, ó. Oh, meu Pai, Senhor, converte essa pessoa aí, meu Deus. Em nome de Jesus, de novo. De novo enchendo minhas paciências. Vai procurar a tua turma. Que coisa chata. Olha lá, falso, ó, só falso mesmo. Estou te dando conteúdo de graça aqui. Bloqueia essa pessoa, filho. Bloqueia para nunca mais. E você vê? Me persegue, né? E ainda assim vem aqui comer desse alimento. Vai embora para sua casa. Vai cuidar de sua família. Sabe? Ainda bem que eu sou convertido, que eu não amaldiçoo, sabe? Se amaldiçoa uma pessoa dessa, pega na hora. E tira tantas enfermidades das pessoas que era dar um comando aqui. É tudo para cima da sua vida. Some daqui em nome de Jesus, pessoa chata. Né? Mas amém. Que Deus te abençoe e você se converta. Né? Abaixa um pouquinho o fundo. Obrigado, Doca. Um abraço aí, viu? Quando você for fazer aquele contrafilé maravilhoso, você me chama. Tá? Pronto, baixei. Então, queridos, o que eu estou querendo trazer para você aqui? Quebrar vacas sagradas mediante a libertação. Tá? Eu chego nas igrejas, Deus me mostrou, por exemplo, na igreja do pastor Edivaldo, que nós moramos. Eu cheguei e Deus me mostrou uma criança com demônios. E um senhor com demônios, e mais uma senhora com demônios. Eu cheguei e olhei, visitantes estavam ali. Eu já senti o cheiro de cerveja na hora de um senhor que estava longe. Não era porque eu estava próximo e dava para sentir o cheiro de cerveja. Que o Espírito Santo já estava mostrando. Ei, filho, olha ali, aquele homem ali, ele tem um espírito de Zé Pilintra. Como é que é Zé Pilintra? Ele aparece para quando você vê ele. De chapéu, pele negra, terno branco, sapato de dança branco, tá? Gravata e camisa, gravata às vezes vermelha, camisa preta. Zé Pilintra aparece assim, é uma forma que ele pegou para aparecer. Você vai lá nos terreiros, é dessa forma que ele aparece. Visão espiritual também. Cheguei, até o pastor perguntou para mim, você viu os cultos, você viu os louvores? Eu falei, me perdoa, pastor, eu não ouvi nenhum louvor. Foram 3 louvores, mas eu não ouvi. Puxa, mas tu não ouviu? Tu até cantou. Eu falei, sim, mas eu estava tão apegado para entender o que o Espírito estava me mostrando antes do culto, a gente fica tão conectado pedindo para Deus mostrar, que o resto ali é meio automático. Para quem está trabalhando com louvor, meu Deus, o louvor é profundíssimo. Mas eu estava noutra fiação, entendendo o que estava acontecendo. Aí Deus falou para mim, já a menina de 12 anos, meio fortinha, ela está sob a influência do espírito Exu da morte. E o Exu está falando com ela constantemente para ela se matar. Quando eu fui orar para as crianças, eu falei, todas as crianças aqui em volta, mas essa menina aqui, eu vou orar específico para ela. Quando eu fui orar para ela, eu falei, você ouve alguém te dizendo para você tirar a sua vida todos os dias? Ela encheu os olhos de lágrimas e falou, sim, sim, pastor. E eu soprei ela caiu.
Então, quer dizer, aí eu fiz uma oração bloqueando o espírito que não consiga mais atacar a vida dela. Mas daí veio uma revelação atrás. Essa menina tem parentes que tem centro espírita. Amém? Então, o que acontece? O Espírito Santo vai lhe passar ondas de pensamento que são vibrações bem baixas. Não são parecidas com as ondas que a tua alma gera. Tua alma gera ondas que você entende perfeitamente. Ei, você precisa pagar um boleto hoje, você tem que cortar as unhas, cortar o cabelo. Ei, você precisa pegar o filho na escola. Ei, já é 11h30. Ei, pá. Muitas são as obrigações e a tua mente fica... O Espírito não manda ondas nessa altura, ele manda bem baixo. E são ondas que passam como aparece uma voz muito baixa ao ponto de não ser ouvida pelos tímpanos, mas apenas por um testemunho interior. Vou te explicar melhor, te dar um exemplo. Como que um pensamento ele passa bem sutil, bem suave, é assim que você ouve a Deus. Eu sei que às vezes eu saio um pouquinho e volto, mas aqui a gente é livre, né, pra gente falar. Estou sentindo a presença dele aqui, daí começa a dar vontade de chorar. Então, quando você for expulsar um demônio, você não vai ficar lembrando, meu Deus, eu não estou jejuando, ai meu pai, eu não orei hoje e tal. Não, você já foi ungido. Aquilo já está em você. E todo comando que vier do Espírito Santo para você, ele não é para ser descartado. Ele é útil, ele é para ser usado na maioria das vezes naquele exato momento. Deus pode te dar exatamente um mapa, a raiz do mal, para você pegar bem na raiz, você matar o mal lá embaixo. Tem tipos de libertação que não funcionam. Uma pessoa ela não é uma boa libertadora ou um bom libertador pelo fato de manifestar demônios com ela. Porque os demônios que manifestam são os demônios de baixa patente. Os demônios de alta patente, satanistas de alto nível, esses demônios não são grosseiros, eles são imperceptíveis. Muito difícil de pegar eles. Amém? Os demônios mais grosseiros são esses que manifestam. E a libertação perfeita não é aquela libertação que só manifestou o demônio e você expulsou. Se você agir assim no ímpeto, sem a ajuda do Espírito Santo, você expulsa o demônio de uma pessoa e aí ela vai embora. E ela não foi preenchida, tá? Pelo Espírito Santo. Não veio para a igreja para começar a receber lições salutares, lições do cotidiano, quer dizer, vim para a igreja e ficar lá 3 vezes por semana recebendo palavra. O que vai acontecer com ela? Não vai se encher de Deus, do Espírito Santo, na verdade. Esses demônios vão andar por lugares e vão voltar para visitar essa mesma casa onde eles moravam. E eles vão encontrar a casa vazia. O estado dessa pessoa vai ser 8 vezes pior. 8 vezes pior por culpa de quem? Do libertador que não cuidou daquela pessoa qual ela libertou. Ou que não direcionou ela, nem se importou, só expulsou o demônio e pronto. Então o que acontece? A pessoa não sabe libertar, ela sabe expulsar demônios. A libertação não acontece com uma simples mãozada e expulsar um demônio. A libertação acontece quando a pessoa fica livre daquele demônio para sempre. E começa a servir a Deus, e vem para a casa do Senhor, e se batiza, e tem passos. Se batiza nas águas, aí tem o batismo com o Espírito Santo, aí tem leitura da Bíblia, aí tem primeiro aceitar Jesus. Então são passos proféticos que ela vai dando e ela vai crescendo espiritualmente até que ela pegue um cargo dentro da igreja ou ela receba o chamado de Deus e entenda. Às vezes não é dentro da igreja, mas é fora, tá? Mas resumindo, ela entende seu chamado e continua, ou dentro da igreja ou fora da igreja, ou dentro e fora, e aí por diante, que não é nisso que nós vamos ficar batendo. O que nós estamos batendo é que o libertador, na hora de libertar, tem que ir profundamente, sabe, na vida daquela pessoa, para cuidar dela. Amém? E não apenas para expulsar o demônio.
Quando eu vejo pessoas que expulsam demônios, eu, por exemplo, não coloco os vídeos de demônios que acontecem com a gente. Mexi em vídeos ontem aqui, com o demônio acabei colocando um, que é uma luta para eu colocar, sabe? Que às vezes quando eu pego vídeos, eu pergunto para a pessoa, posso colocar um videozinho meu lá? Né? Não vai ficar rodando na internet muito, é só para o pessoal que acompanha a gente entender alguma coisa e tal. Quando a pessoa permite, aí eu ponho. Né? E coloquei um meu ontem no YouTube, a qual tem a Nilcélia. Foi orar por minha irmã e manifestou o demônio nela, lá em São Vicente, São Paulo. Né? Então, queridos, é muito importante que você se comporte como um filho de Deus sempre, independente de local, de roupa, né, do que você vai, da onde você vai, tá? Eu posso entrar, por exemplo, num boteco, num bar que vende pinga, que tem um monte de pessoas sob a influência de Zé Pilintra, e eu entrar lá e comprar um refrigerante, por exemplo, e sair, uma venda, entrar, sair, e consagrar a Deus e beber, amém? Enquanto eu estiver entrando naquele lugar, com certeza, os espíritos que habitam naquelas pessoas vão estar olhando para mim com raiva, amém? Outro dia nós tivemos que passar lá em Moarama, para ir da igreja até no hotel, por uma rua que estava fechada de gente bebendo, já era meia-noite, e aquele auê, parece que o demônio olhava nos olhos das pessoas, assim, para nós, e aquela cara de raiva, aquela vontade de matar a gente, mas era momentâneo, sabe? E aquele filme Matrix, tá? Aparece cenas lá que vai trazer o entendimento para você através do filme. Você já viu pessoas comuns que tem no filme, que estão lá vivendo as suas vidas, às vezes é um motorista do caminhão, está guiando, pá, e de repente entra aqueles agentes Smith, sabe, que é os inimigos, entra na pessoa e troca até a figura dela. Aquilo é um endemoniamento mostrado de uma outra maneira. Às vezes eu e o Eunice estamos andando na estrada, o caminhão está indo retinho aqui do nosso lado, e de repente a gente vai ultrapassar, ele fecha a gente de uma hora para outra. Falou, mas dormiu o cara? Sabe? Não, ele não dormiu. Sabe? O demônio pegou ele e arrastou um pouquinho mais o caminhão para esfregar no nosso carro. Quantas vezes acontece isso por viagem? Várias. Mas por que não acontece comigo, apóstolo? Não sei. Com nós já acontece. É um nível de fúria. Talvez para você, uma vez por ano, coloca uma macumba na tua porta. E para mim está aqui o satanista atacando ali, escreve coisas gospel ainda. Tem lives que eu vou fazer com a Nilcélia que eles aparecem 3, 4, xingando. E o que acontece? Nível de ataques, nível de fúria. Gente que está sendo impulsionada para atacar, para bater. Amém? Aqui na frente da base, que tem pessoas que são enviadas para cá para tirar as macumbas enterradas na frente e fazer essas coisas. E a gente continua. Né? A gente precisa continuar. Tá bem? Para vocês verem o nível de ataque que a gente passa, eu e o Nilcélia estávamos na cidade de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e nós vimos um objeto sendo jogado dentro do nosso quarto de hotel, com porta fechada, sendo jogado de um lado do quarto para o outro, né? E com a porta fechada, janela fechada. A gente tinha acabado de entrar na cidade e houve um ataque de cachorros vira-latas. Sabe, esses cachorros ficam soltos na rua e os cachorros, acho que tinha uma cadela no cio, não sei, tinha uns 12 cachorros juntos. E quando nós paramos no sinal, eles começaram a avançar no carro e latir para nós na janela, e alguns arranhavam, sabe, punham as patas na lataria do carro, chegou a arranhar o carro. E todos latindo para nós. E abriu o sinal, a gente queria partir, não dava. Só se passasse por cima dos cachorros. Então, que tipo? E isso aconteceu na cidade de Piabiru, Paraná também, do lado de Campo Mourão. Então, o que é isso? Muito obrigado, Rogério. Que Deus abençoe muito sua casa, sua vida, sua família. Viu, em nome de Jesus. Então, o que é isso, esses níveis de manifestação? Sabe? 2 vezes na minha vida, a traseira do carro nosso foi levantada do... Shalom, Márcio. 2 vezes na nossa vida, a traseira do nosso carro foi levantada, tá, do chão. 2 vezes. As 2, minha esposa estava dentro. Uma eu estava com meus filhos dentro. A traseira do carro foi levantada. Isso tem em 2 livros da doutora Rebeca Arbal e num livro da Ana Mendes Ferro. Tá? Estou falando as coisas aqui, até nem era bom falar aqui, mas estou sentindo, vou falar.
A traseira do carro levantou, soltou-se os pneus do chão e a traseira do carro foi manipulada, colocada de lado, tá? E ó, aí o carro perdeu o controle, uma vez com uma Sorento e outro com a BMW. Da Sorento nós batemos, mas voltou, o carro bateu à frente e voltou o carro ficar reto. Já com a BMW, o carro subiu num barranco de ré, arrancou a placa grande e voltou, bateu no chão, estourou todos os airbags em volta da gente. Sabe, foi aquele baque. Quando queima os airbags, sai uma fumaça, porque é queimado umas cápsulas, né? Sai uma faísca e é muito rápido. Só que pega fogo, pegou fogo em 6 airbags, ficou uma fumaceira dentro do carro. Quando o carro parou, eu não sabia se eu estava morto, se aquela fumaça era uma fumaça de uma dimensão a qual eu tinha morrido, sabe? Não sabia. Durante alguns, sei lá, milésimos de segundo, ou durante alguns segundos, eu olhando para o lado, eu vi minha esposa, falei, você está bem? Bem. Atrás estava a pastora Tati Spence, esposa do pastor Leandro Spence, e nós tudo ali tentando voltar. Nós sabíamos que era um ataque espiritual. O para-brisa, que não, o carro não tocou o para-brisa em lugar nenhum, sabe? Ficou quebrado como sinal de um soco, bem em cima do envelope onde estava a nossa vitória, naquele envelope grande colocado no para-brisa. Você viu a fúria do inimigo. E quando chegou a PRF, manifestou demônio no cara da Polícia Rodoviária Federal. Então quer dizer que nível a gente chega de libertação, de batalha espiritual. Nós brigamos aqui com o maior centro de treinamento de espíritas não, de macumbeiros, de Curitiba. E ele fechou, tinha 21 anos de idade. Nós entramos em batalha, até que fechou. Aí Deus falou, monte agora o treinamento de batalha espiritual avançado, mostrando como nós conseguimos destronar o principado que fazia com que a Rua Anne Frank em Curitiba era a Rua das Prostitutas e a de lá, a paralela, acho que é Maestro Carlos Frank, a Rua dos Homossexuais. Sumiram as prostitutas, sumiram os homossexuais. O que eu estou falando com você? Libertação agora, mas no nível um pouco mais alto que a gente estava falando aqui. Não manifesta demônios. Você não vê eles manifestos. Mas você trava uma luta, uma batalha contra o principado. Diretamente contra o principado. Não tem humanos envolvidos manifestando. Tem humanos sendo libertos sem saber por quê. A pessoa é liberta e sai da prostituição, arruma um emprego ou casa, basicamente por intercessão de alto nível e sacrifício. Você deve estar olhando meu cabelo. Por que tá rapado, pô? Você tem cabelo ainda? Não tem muito, mas tem, né? Propósito, amanhã eu subo em Anhangaba de novo. 102 vezes, né? Vai ser amanhã. Para que tantas vezes? Quem sobe montes e batalha no nível de principado sabe. Se você nunca viu esse treinamento também, a gente tem, tá? Baixamos preço, tudo. Treinamento de batalha espiritual avançado. No dia que eu tava gravando uma aula, né? Um rapaz, eu tinha uma caminhonete branca na época. Esse é o terceiro acidente que está com batalha espiritual. Um rapaz olhou do nosso lado assim, ele foi possuído pelo demônio e bateu o carro por querer no nosso, assim, sabe? Tava andando do nosso lado e bam! E eu gravei a aula de destronar principados aqui no altar ali. Tem um trono ali que a gente nunca senta. Eu sentei no trono, pedi a graça de Deus para poder gravar. E fui ali fora e filmei, sabe? A caminhoneta batida, tinha acabado de bater, meu ainda tinha tomado água com açúcar para poder voltar de tanto nervoso. Nós tivemos que entrar na contramão aqui em Curitiba, correr, porque o cara foi tão possuído pelo inimigo que ele parou o carro. Ele parou o carro na nossa frente, assim, indo com o carro, ele parou o carro na nossa frente e desceu, creio que armado, não fiquei esperando para ver. Eu puxei a caminhoneta de ré e saí na contramão e fomos na contramão. E a gente foi clamando, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aí aquele carro foi bloqueado. E o Espírito Santo está falando comigo para lembrar para vocês. 2 vezes já eu estava dentro do culto, que o Senhor revelou pessoas com faca nas costas, que estavam vindo para me matar.
E o Senhor falou, fulano de tal está com a faca nas costas. E do altar falou, meio fulano, você fulano de tal, que está com a faca nas costas, põe a faca aqui no altar. E com a faca enferrujada. Falei, o que aconteceu? Eu falei, não sei, parece que eu estava cego, eu vim com a faca aqui para te matar. Mas aqui dentro senti algo diferente. Níveis de libertação, níveis de batalha espiritual. Teve vezes que eu ia viajar com o carro, o Espírito Santo, não vai. Foi agora para Votuporanga e para o Mato Grosso. O Espírito Santo, não vai com o teu carro. E eu não fui. Chegando lá, né, o dono da oficina que mexe com os nossos carros aqui, falou, Deus falou comigo para emprestar um carro meu para vocês, é um Peugeot bem baixinho, 2 portas só, todo diferente, sabe? RCZ, difícil de encontrar. Ele me emprestou o carro dele para mim não ir com o carro que tinha laço de acidente, mas com outro carro não tinha. Última vez que eu viajei com a Nilcele agora para São Paulo, o Espírito Santo falou, terão 7 acidentes. Vai bem devagar que você vai ver os 7. Nós vimos os acidentes, tinha acabado de acontecer, caminhão tombado, carro capotado, carro batido. E quando a gente está dentro da cidade de Mongaguá, São Paulo, dentro do hotel, né? Hotel, esqueci o nome do hotel agora. A gente está dentro do hotel. A hora que eu estou descendo para pegar o carro para ir para a igreja, o Espírito Santo falou assim, espera um pouquinho. Aí o cara, tirando o carro dele de dentro da garagem, bateu o carro no muro dentro do hotel, quebrou o para-choque, quebrou toda a traseira do carro. E o Nilcele falou, meu Deus, é o 7º carro que Deus falou que esse acidente está na nossa frente. Alguns acidentes foram mais feios, outros não. Mas por quê? Porque nós sentimos esse feeling do Espírito falando, sabe? Segura um pouquinho, vai mais devagar. Eu nunca viajo a 100 por hora, mas essa última viagem nós viajamos a 100 por hora na ida. E nós vimos todos os acidentes que eram para nós, acontecendo na nossa frente. O Espírito Santo está mandando falar isso. Porque a gente recebe os livramentos quando obedece. Quando não obedece, com certeza você tem, né, os seus acidentes envolvidos. Então, queridos, eu quero contar para vocês que o Espírito Santo me pediu um projeto. Deixa eu ver se aparece ali. Quero chamar vocês, viu? O treinamento esse mês vai vir esse cantor aqui, ó. É muito usado nos corinhos de fogo. O mistério vai ter uma vigilhona aqui. Tá, o cantor, pastor e cantor Zé Carlos, 28 e 29. Ele vai vir. Então vai ser um treinamento de unção até as 10 horas da noite. E depois é com ele. Ele vai estar aqui conosco também. No domingo também. Inscrições estão abertas no nosso site. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu devia ter invertido para você conseguir ler. Mas é Groove Time, que é o que nós estamos fazendo agora. Até tem lá no cantinho escrito Groove Time. Mas eu vou inverter, tá? Esqueci que na imagem sai ao contrário. Tá? É tempo de crescimento com o Espírito Santo. Então, além das mentorias que eu estou dando todas as quintas-feiras, em live privada, essas aqui vão ser abertas. Tá? Vou estar fazendo todos os dias uma vez ou 2, eu não sei como vai ser. Sei que o Espírito Santo quer que eu abra a boca aqui, fale do reino. Eu já tenho até o próximo tema aqui já gravado, vontade de gravar hoje, né? Então a gente se move aqui como o Espírito Santo manda, né? Então a gente vai subir o monte em algumas horas do dia, a hora que volta vem aqui, grava. O Senhor pediu para montar o cenário aqui, né? Pediu para colocar um tanto dos livros, chegou outra prateleira ali para a gente pôr mais um tanto, e vamos que vamos pôr. E eu estou muito feliz, sabe por quê? Não posso falar agora, mas tem uma americana aqui no Brasil que ressuscitou mais de 400 pessoas na África, tá? E ela vai estar conosco. Mais de 400 pessoas foram ressuscitadas por ela na África. E Deus me prometeu de diversas maneiras que nós iríamos... Pode falar. Tá pronto? Tá bom, tá pronto o almoço. Ó. Amém? E ela vai estar conosco. E eu não sei exatamente a hora, nem posso falar para os levantes não começarem, mas... Vocês viram que até na live aqui, né? Entra satanista aí fica louco. E pedir perdão para vocês que eu não consigo atender o celular correndo. Tá? Não tem como, né? Então aqui eu tenho o Cauê que ajuda, o Silvio que ajuda, o Guilherme que ajuda. Esses dias atrás estava o Gustavo, a Bia, a Nilcélia, né? Então,
Pastora Sueli, esses corinhos de fogo são profundos. Esse pastor é dos que está no auge aí dos mistérios dos corinhos de fogo. Ele anda muito, corre muito. Ele vai vir, acho que de Belém, direto para cá, daqui vai para outro lugar. É um mistério, mas a gente conseguiu acertar com ele. Então, por isso, nesse mês, o treinamento não vai ser no terceiro final de semana do mês, mas no quarto, para a gente poder estar com ele. Que o Espírito Santo pediu para quando o povo vier para cá, a gente faça vigília na madrugada também. Então, vai ser das 8 da manhã no sábado até as 2, 3 horas da manhã no domingo. Aí começa às 8 horas da manhã no domingo e vai até 1 hora da tarde. Então vai ser terrível. E nós estamos pagando preço, indo para monte, jejuando, sabe? Porque vai ser muito forte. E nós recebemos alguns outros mantos que nós queremos passar para vocês. Tá bem? O Senhor permitiu que a gente fosse em outros lugares, recebesse novas impartições, porque Ele tinha cessado com isso. Falado que não era mais para receber impartições durante algum tempo. Então está vindo muita libertação para nós e muita revelação. Chega nos lugares, Deus começa a falar da vida das pessoas e isso está fluindo. Então nesse treinamento nós vamos passar para a vida de vocês. Lembrando que quanto mais você vem, mais você está reunido com outras pessoas, tá? Que são usadas por Deus, e aí elas vão estar todas reunidas aqui, tá? As primeiras 108 pessoas têm camas para dormir aqui na base, tá bom? E com certeza vai ser uma benção, tá? Essa live inteira, se você quiser pegar do começo, ficou bem importante, a gente falando sobre as castas de demônios, que elas não existem na verdade, tá bem? Então peço para você que assista desde o começo. Vai ficar, todos esses vídeos nossos vão ficar no YouTube, depois vão rodar no Face, se der no Insta, mas no IGTV, no IGTV no Insta, né? Nós vamos postar por tudo aí, e dá-lhe conhecimento, dá-lhe Espírito Santo, né? Dá-lhe avivamento, tá bom? Agora eu peço um favorzão para você que apoia essa ideia de a gente fazer essas lives, por favor, vai passar a data. Pastora Adélia, me perdoa, não peguei tudo aqui. Qual data você está falando do treinamento? 28 e 29, tá ali, ó. Olha eu virando para cá. Meu Deus, é para trás. Ah, não tá ali não, peraí. Vamos lá. Aqui, ó. 28 e 29, mas está invertido. Eu vou aprender a colocar tudo ali da maneira certa, tá bem? Mas, queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Por favor, compartilhe isso aí. Senta o dedo lá, põe like, escreve alguma coisa. Do YouTube entende que eu estou me esforçando e ele ajuda a gente a divulgar isso. Vai ter Daniel Celi aqui também, tá? Vou vir falar para ela falar do profético aqui. E vou abrir a boca para falar trechos desses livros que mudaram a minha vida. Vou estar falando aqui, então toda vez que você vê uma live aí, ajuda eu, por favor. Seja um guerreiro desse ministério, tá? E ora por nós, é pesadíssimo pra gente estar aqui na frente. O inimigo quer fechar essa base aqui todos os meses, de tudo quanto é jeito. E se você quer participar da mentoria, tá bom? Toda quinta, em live privada, a gente faz a mentoria, mas a gente pede um auxílio das pessoas que fazem. Tá bem? Ó, Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau.